Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, vamos dizer assim, vai ficar com um teste de qualidade em uma CNC que tem uma estrutura melhor, componentes melhor, um travamento melhor, tá? Só que é um teste de qualidade, entendo, tá? A ideia é ser rigoroso em avaliar o resultado, tá? Porque eu quero passar uma referência real da coisa como é. Às vezes o que eu não quero passar assim é aquela impressão de que, sabe, de quem está vendendo um equipamento. Tá? Quando você está vendendo, você tem que falar bom, falar bem do equipamento. Ah, esse equipamento vai conseguir fazer isso, vai fazer aquilo lá. Coisas como, por exemplo, eu nunca vi ninguém dizendo, viu, para você que vai fazer uma CNC caseira, quando você for trabalhar com V-Carve, o resultado ali vai sair razoavelmente bom. E isso se você trabalhar bem limitado, tá? Não dizendo assim, mesmo que seja CNC caseira, não precisa ser os melhores componentes, mas sim a estrutura, ela tem um impacto muito grande no resultado em termos de qualidade, tá? Essa pecinha aqui, depois a gente vai entrar em detalhes, mas essa pecinha aqui, para quem acompanha o canal, viu que foi uma pecinha que eu fiz no último vídeo, vamos dizer assim, um porta-copo. O assunto do vídeo era aquela questão de utilizar a troca de ferramentas semiautomática criando apenas um arquivo. Então, nesse processo que vai ser repetido aqui, é exatamente o mesmo arquivo e exatamente com aquele pequeno erro que tinha lá. Por exemplo, esse processo ele utiliza a fresa V-bit e depois utiliza a fresa de 3 milímetros. Então, foi criado um único G-code. A diferença da maneira convencional, como mencionado, é que na maneira convencional, eu criava um arquivo para essa ferramenta, ela fazia o processo, daí eu trocava a ferramenta, zerava o Z novamente e carregava outro arquivo na máquina. E dessa maneira, como eu mostrei lá, eu tenho um arquivo único, a máquina realiza o processo, pausa, faz uma pausa, nessa pausa você substitui a ferramenta e continua o processo. Mencionando aqui também para ficar de referência o erro que tinha lá, que o erro foi que eu salvei a fresa V-bit com dois números de ferramenta diferentes. Então vocês podem ver que a máquina ela vai iniciar o processo, ela vai fazer parte do processo aqui do centro e vai parar. E daí depois eu vou ter que dar um continuar para ela utilizar essa mesma fresa e fazer esse contorno. Só que foi por um erro que aconteceu, mas para efeito de teste eu vou utilizar exatamente o mesmo arquivo. Depois da segunda pausa, aí eu vou substituir a ferramenta e vou concluir o processo aqui, tá ok? Com a fresa de 3 milímetros ela faz o desbaste e faz o recorte da peça. Aí a gente vai avaliar o resultado, tá ok? De uma maneira criteriosa. Para mim, eu digo que isso daqui seria um bom resultado. A questão é se é criterioso na questão do detalhe, como que você... a perfeição que você quer nas suas peças. Às vezes é irrelevante esses detalhes para a maioria das situações, mas uma ou outras vezes vai ficar com aquela impressão, eu montei minha máquina achando que eu conseguiria um resultado assim, mas o resultado que eu estou tendo está abaixo do esperado. Às vezes pela falta da informação, às vezes como eu disse, eu não vi muito vídeo dizendo assim, invista no travamento da estrutura. Não necessariamente nos melhores componentes. Tá? Assim, por exemplo, dizer, mas essa máquina aí ela está com guia linear e patins. São os melhores lá. Só que, a minha CNC caseira, eu montei ela com eixo retificado normal. E existe uma alternativa, que é o eixo retificado com apoio, que já melhora muito o travamento. Tanto é que o eixo aqui, aqui no Z, é um eixo apoiado.
e ainda é de 16 milímetros, não é nem o de 20, e tem um travamento excelente também, tá? Então vamos realizar o recorte aqui, tá? E na sequência a gente avalia os resultados e eu vou mostrar a questão do detalhe, a diferença, de uma maneira rigorosa, tá? Para mim isso daqui estaria excelente e foi feito na minha CNC caseira, ok? Então vamos lá. Eu vou carregar o arquivo aqui. Cadê o controlezinho? Zerando. E vou carregar o arquivo. Exatamente o mesmo arquivo que foi utilizado de referência para fazer esse daqui. É exatamente o mesmo arquivo, só que está sendo utilizado em outra máquina. Então aquela questão digamos assim, o arquivo com reconhecimento de troca de ferramenta. Ele inicia o processo, ele pausa exatamente onde ele conclui o processo da suposta ferramenta. Então, tudo ligado aqui e vamos lá. E uma coisa que eu mencionei lá também foi outro aspecto que eu mencionei, foi que é importante configurar o delay do spindle, principalmente se for um spindle que tem inversor, tá ok? Lembre-se disso. Essa configuração, ela é feita ali no Mac 3. Configuraçãozinha super simples, tem o vídeo lá. Porque se não tem delay na hora que eu dou o start, a máquina ela já parte para o processo. E se a gente tem um spindle ou um equipamento que precisa de um tempo de aceleração, se ele for até o local do corte com uma rotação baixa entrar no material, vai quebrar a fresa. Tá ok? Então vamos lá. Tudo certo e foi. O meu ele tem um delay de 10 segundos. Poderia ser menos, mas eu prefiro assim. Eu só esqueci de um detalhe, um pequeno detalhe. Deixa eu voltar aqui pro zero e eu vou explicar o que aconteceu. Esqueci de um pequeno detalhe. O detalhe foi o seguinte: eu fiz naquela máquina lá, ok, o arquivo ele já é tipo o arquivo que tem a opção de colocar ali o reconhecimento de ferramenta. Só que neste computador aqui, eu não fiz a mudança no programa. Só agora que eu me toquei. Não afetou em nada o resultado ali, eu só vou refazer. Mas vamos fazer a modificação. Aqui é uma coisa bem básica que tem que ser feita. É vir na opção Config, General Config, e aqui, ó, segunda caixinha de opções tem aqui, ó, Tool Change. Daí tem a opção aqui, ó, Ignore Tool Change, que é como tá ali, entendeu? Por isso que ela não parou na hora que concluiu o processo da ferramenta.
Aí depois aqui a segunda opção, que é a que a gente vai utilizar, é Stop Spindle Wait Cycle Start. Então ela vai até o ponto que reconhece a troca da ferramenta, ela para e ela fica aguardando um novo start aqui para ela continuar. E a terceira opção seria, se fosse um equipamento top mesmo, que é a opção de troca automática, que a máquina vai lá, pega a ferramenta e troca uma pela outra e vai embora. Então vamos começar de novo agora aqui. Então só modificar aqui, ó, Stop Spindle Wait Cycle Start. Vou dar um OK, vou fechar e vou carregar de novo aqui. Tá, ele vai refazer ali, mas ele, enfim, ele só vai repassar pelos locais que ele já passou, tá? Mesmo que ele deu continuidade ali, não afetou em nada o resultado. Então, agora vai. Então ele vai realizar aquele processo, vai dar uma pausa. Tá. Então, aqui foi que ele só fez essa parada, porque, como mencionado aí no começo do vídeo, o arquivo que eu salvei, ele veio com um erro de informação, porque eu salvei dizendo que, mesmo que tanto aqui onde já foi feito, quanto aqui é a mesma ferramenta, na hora de salvar lá eu mudei o número da ferramenta, então ele está reconhecendo como que se a parte que vai fazer agora fosse outra ferramenta. Se ela tivesse o mesmo número, ela faria aqui e aqui de forma direta. Tá? Essa primeira pausa foi uma pausa, digamos assim, que foi por um erro no arquivo. Agora eu só vou dar um continue lá no... continue ou um start no programa e ele vai partir para fazer essa partezinha e vai parar. Agora só vai fazer o contorno. Tá. Agora, essa seria a pausa correta para fazer a substituição da ferramenta. Agora vai entrar de 3 milímetros para fazer a remoção aqui desse excesso do detalhe aqui e para recortar a peça. Nesse momento não tem problema movimentar a máquina, desde que seja movimentado por software, tá ok? Ela não vai perder a referência. Nesse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir a ferramenta e zerar novamente a altura do Z. Então a gente vai descer a ferramenta até ela tocar e tal, já que as ferramentas elas vão ter diferente tamanho ali com relação à superfície do material, a gente precisa zerar de novo. Então eu vou subir ele aqui, ó. Subir para fazer a substituição. Cara, sempre que for substituir fresa e tal, mantém a chave já no eixo, tá? Evita de pegar na ferramenta aqui e tal, pelo seguinte, mesmo que ligasse o spindle agora, ele não teria força para rotacionar o eixo com uma chave, mesmo que essa chave não seja tão grande, não teria essa força.
Mas só para evitar, tá? Vai mexer na fresa, vai verificar alguma coisa, mantenha a chave aqui. Tá? Se isso daqui rodar de fato e você pegar na fresa, aí as consequências são tristes. Tá? Mas sempre mantenha uma chave no espíndulo, tá? Que nem aqui, ó. Tá? Já está solto, mas mantém segurando pela chave. Tá? Não custa nada isso. Evita aí qualquer risco. Porque, digamos assim, o acionamento do espíndulo ele depende de um comando vindo por software. Tá? Sei lá, às vezes acontece dele ligar sozinho, aí pode dar ruim. Tá? Substituir a pinça, já que eu vou substituir a fresa. O pessoal apertando exageradamente isso daqui, cara. Eu não vejo essa necessidade, tá? É um apertinho razoável, óbvio que não pode ficar solto. Mas esse negócio de apertar excessivamente, cara, só vai fazer com que a porca ou a pinça também, ela tenha uma chance maior de se estragar. Substituir a ferramenta. Agora o que eu preciso fazer é só descer o Z e fazer o zeramento na superfície do material. Dá um toquezinho para cima. E venho no software, vou aqui no programa e zero Z. Com relação ao zeramento da ferramenta que estava e a ferramenta que eu troquei, deu uma diferença de 3,5 milímetros. Por isso tem que fazer o zeramento do Z. Agora eu subo ele um pouquinho e novamente no programa eu só vou é o continue, mas é o botão start, tá? Então ele só vai continuar, eu não carrego outro arquivo, mesmo substituindo a ferramenta. A informação está tudo no mesmo arquivo. E foi. Aqui é óbvio que, por exemplo, na questão do corte, nessa máquina aqui, eu poderia ter cortado em uma passada só sem problema algum, ok? Só que, enfim, a ideia é utilizar o mesmo arquivo que foi criado na outra. Agora, tá? Essa foi a que foi recortada agora. Essa foi da outra peça. Agora vamos dar uma olhada no resultado. Só que, como mencionado, de maneira criteriosa. Mesmo, como eu disse, a da CNC caseira ficou muito bom, mas vamos avaliar com mais critério. Deixa eu colocar aqui que está bem com luminosidade, eu vou mostrar para vocês. Tá? Observa aqui, ó. Tá vendo? Esse foi feito na CNC caseira.
Olha esses cantinhos aqui. Tá vendo? Aqui, aqui, ó. Olha o cantinho da xícara aqui. E outra coisa, aqui eu dei uma lixadinha, mas até mesmo no desbaste, quando é uma estrutura caseira e tem vibração, fica muito definido a marca da fresa. Foi porque aqui eu passei uma lixinha. Agora olha em comparação com o resultado obtido ali, ó. Tá vendo? O detalhe, ó. Os cantinhos, como tá bem perfeitinho. E também aqui, ó. Também aqui é quase que imperceptível a diferença de passagem de fresa, já que ela passa uma vez do lado da outra e tal, tá vendo? Sem ter lixado nem nada. Aqui também, ó, essa partezinha do centro, ó, pode ver o resultado aqui nessa outra, tá vendo? Resultados bem criteriosos, tá? Para se tratando assim de olhar um pouquinho mais longe, praticamente a gente diria que é um resultado bem aceitável, mas sim, cara, uma estrutura melhor, ela vai dar muita diferença. E óbvio, também eu menciono, para quem está pensando em construir uma para CNC, uma CNC principalmente para tábua de churrasco, que muitas vezes vai ter que trabalhar com madeiras mais duras, fresas maiores, cara, a estrutura da máquina é essencial. É essencial para a qualidade do resultado e tem um impacto significativo, mesmo nos mínimos detalhes, tá vendo? Isso daqui não é porque a máquina não dá conta e tal, é porque o quesito da estrutura, ela proporciona vibração e tudo mais, e o impacto é visível aqui, se a gente for criterioso, tá vendo? Ó, não tem, ó. Olha a diferença. E assim, aqui mesmo que a gente está utilizando uma fresa V-bit, uma fresa V-bit que ela é relativamente uma fresa grande, 16 milímetros, só que nesse trabalho ela foi utilizada de maneira mínima, bem superficial. Agora, se eu coloco nas mesmas situações para fazer um trabalho numa madeira dura, maciça, com uma profundidade maior, cara, aí sim vai ficar muito perceptível a diferença, tá? Quer trabalhar com materiais mais duros e tudo mais, parte para uma estrutura boa, tá? É só a questão de tipo assim, a ideia que eu quero passar é que às vezes a pessoa ela tem a possibilidade, tá? Ela tem a possibilidade e acaba escolhendo a opção que não seria a melhor opção por uma simples escolha. Tipo assim, é a mesma coisa eu dizer para você, viu? Eu trabalho com a minha máquina aqui, mas se você comprar eixo retificado, vai conseguir também o mesmo resultado, tá? O que não é uma verdade, né, nessa questão de termo de qualidade. Sendo que a pessoa poderia ter a escolha. Tá? Eu sei que é difícil, que custa caro sim. Tá? A gente tem que usar o que a gente tem até que a gente possa dar um passo adiante. Porque essa questão de dar um passo além da perna, a queda pode ser inevitável. Mas quando for uma escolha e tal, e para quem é uma escolha, para quem está montando e tal, foco na estrutura, tá? Os componentes que vão proporcionar um travamento. Essa máquina aqui, ó, quando ela tá ligada, cara, ela não se mexe nada, tá? Não se mexe nada. Se eu pegar na minha CNC caseira aqui no porta-pince e coisa assim, o pórtico ele balança pela estrutura da minha máquina. Isso que é o travamento da máquina e que vai ter um impacto muito grande na qualidade. Outros fatores também, tá? O spindle e tal, mas o fator estrutura, cara, é fundamental para isso. Tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?